Bom, e aí a gente está falando aqui de algumas coisas que são simples de você, cristão, perceber que não estão na vontade de Deus, né? Ah, você já ouviu muito sobre o homossexualismo, você já ouviu muito sobre adultério, né? Mas será que você não está envolto pelo pecado da mentira, por exemplo? Esse é o pecado que eu acho assim, o mais malicioso que Satanás coloca no nosso meio. Porque a gente mente para poder agradar uma pessoa. Olha isso, a gente mente para agradar uma pessoa. A gente mente para não desagradar uma outra pessoa. A gente mente por tanta coisa, sabe? E você todos os dias tem a opção de não mentir. Né? Isso é uma das coisas que você tem que discernir. Né? Eu acabei de passar por isso lá nesse retiro que a gente estava. Na primeira noite eu fui dividir o quarto com outros dois rapazes que estavam lá e um roncava muito alto, mas de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém na minha vida roncar daquele jeito. Nem do jeito e nem da E ele altura. é tão bonzinho, né? Ele é gente boa demais, pastor de uma outra igreja. E aí eu fui no outro dia de manhã e pedi para trocar de quarto. Aí no que eu pedi para trocar de quarto, eu esqueci de avisar eles. Aí ele e outro rapaz. Aí eles me encontraram depois e aí ele falou assim: ah, você trocou de quarto, tal, o que foi? Eu falei: ah, eu não estava conseguindo dormir. Eu podia ter falado, não, ele achou que eu tinha trocado de quarto para ficar mais próximo do meu padrasto, que estava lá também. Eu podia ter mentido, sabe? Mas não existe mentirinha, mentira, não existe mentira, né? E eu estou falando de mentira, mas talvez tenha tantos outros, sabe? É a cobiça, é a inveja, são tantas coisas que você vê outras pessoas no mundo fazendo e você acaba perdendo a noção de se isso é de Deus ou não, que é muito ruim, sabe? E aí acaba levando para a quarta comparação que Oséias faz, que é o arco defeituoso. Quer dizer, o sujeito está cheio de pecado. Ele já está de um jeito em casa, de outro no trabalho, outro na igreja, tal, não sei o quê. Ele vai se distanciando. Ele já não sabe mais o que é de Deus, o que não é. Se ele não sabe mais, para onde que ele vai acertar uma flecha? Ele não sabe nem qual é o alvo. Tá? O arco defeituoso, nesse caso, atua contra ele próprio. Ao invés de ele atirar a flecha no inimigo, ele atira nele. Tá? Então, ele às vezes substitui coisas que são de Deus por coisas que não são, coisas que poderiam levar ele de volta para os caminhos de Deus, e na verdade ele substitui por uma que afasta ainda mais, né? E talvez ele pense, não, mas eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já vou à igreja e a pessoa já fala para mim lá da Bíblia, por que eu vou ler a Bíblia? Eu já assisto Mentalidade Cristã, por que eu vou ler a Bíblia? Tá? Eu vou usar esse tempo para outra coisa. Tá? E, eu vou usar esse tempo com a minha família, por exemplo. Olha como o Satanás é astuto. Vou usar esse tempo para minha família. Pega uma coisa boa, que é você passar tempo com a sua família, para substituir por uma coisa muito importante, que é você ler a Bíblia. Tá? E aí você está optando entre duas coisas que são boas, só que uma é de Deus. E o ideal era você não optar em nenhuma delas. Era uma outra coisa você abrir mão para ter tempo com a sua família, por exemplo. Tá? Você começa a atirar a flecha contra si próprio. Porque você não sabe mais para onde atirar. Simplesmente não sabe mais. Começa a ter uma série de atitudes que vão te afastar ainda mais de Deus. E aí, às vezes, fala, porque Deus não ouve minha oração. Eu oro e não adianta nada. Eu oro Deus não me dá essa bênção, não me dá essa bênção, não me dá essa bênção. Pode ser por outros motivos. Pode ser porque realmente o que você está pedindo não é o que Deus quer para você. Então, a gente não tem essa sabedoria, a gente pede o que não é para gente. Mas pode ser também porque você está tão mal cozido. Você está tão torto. O arco está tão torto que a oração não passa, meu filho. Minha filha, a oração bate e volta. Porque está tudo tão errado, está tudo tão lascado, está tudo tão torto. Glória a Deus que Ele é tão misericordioso, Ele é tão misericordioso, Ele ama tanto a gente, que mesmo assim Ele vem com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para abrir os teus olhos, para que você entenda. E muitas vezes você passa por desertos enormes. Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus me tirou isso, Deus me tirou aquilo. Sem entender que Deus está trabalhando em você ali a sua limpeza. As suas orações, elas são atendidas quando o seu coração é justo, quando você confia em Deus e quando você está em santidade. E aí tem uma coisa, amor, que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, a pessoa parou de fazer aquele pecado, mas ela não pediu perdão. Muitas vezes é isso também. Ela não se limpou, ela não pediu perdão, ela não pediu para Deus perdoá-la, limpá-la, desobstruir isso da vida dela, sabe?
ela precisa pedir perdão. Às vezes é para Deus, às vezes é para outra pessoa, inclusive, além de pedir perdão para Deus. Né? Mas ela precisa passar por esse processo de purificação. Uma coisa que Tati e eu fazemos, e quando a gente começou a fazer, dava um medinho, assim, que era jogue luz sobre as nossas trevas. Essa oração, a gente fala em quase todos os vídeos aqui, né? A gente fala muito, se você aprender isso com a gente, é muito jogue legal. luz às minhas trevas, Espírito Santo, exatamente isso. Porque você começa a perceber coisas que você faz que não estão em conformidade com Deus. E aí você vai mudar isso e vai parar de atirar a flecha contra você mesmo. E as orações sobem. As orações sobem. O reino de Deus, nós somos cristãos. Nós somos filhos. O reino de Deus é o nosso reino. Nós somos do reino. Entende aqui que aí sim, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. E é lógico que vão ver dificuldades, vão ver tempestades, sim, vão ver tempestades, mas você não vai se abalar e a sua oração vai subir. Não é? Às vezes faz isso, joga, Espírito Santo, joga luz às minhas trevas. Porque às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. Muitas vezes. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Simplesmente é na falta, é na ignorância. Ignorância. Você tem que estudar mais a palavra, porque a palavra ela vai te dizer exatamente esses pontos. Estudando a palavra, não tem como você ter dúvida de algumas coisas. Você sabe o que pode e o que não pode. Então você não fica com dúvida. Então você vai deixando de ser ignorante espiritualmente. Você vai começando a ter esse conhecimento. E você pede para o Espírito Santo te lembrar que muitas vezes nós fizemos esse processo. Você tem que fazer essa limpeza, essa santificação. E muitas vezes você fez coisas, faz um tempão, mas você nunca pediu perdão por elas, você não se libertou. E o Espírito Santo traz a sua memória. Daquele dia que eu fiz isso, aquilo que eu fiz com aquela pessoa. Ele vai trazendo. Na medida que ele for trazendo, você pede perdão. Você vai para o joelho mesmo, você pede perdão com o coração, se arrepende com o coração e pede para Deus com a sua misericórdia, com a misericórdia dele, vir com a tua graça para você. Sabe? É algo que às vezes a gente deixa de lado, porque a gente está trabalhando, a gente tem filho, a gente vai para a igreja, a gente às vezes é obreiro, vai para o congresso, faz qualquer outra coisa. E a gente deixa de lado esse processo de santificação, que tem que acontecer todos os dias. Tem que acontecer constantemente esse processo de santificação, sabe? Sai dessa armadilha de não tem nada a ver, não tem nada a ver se santificar, ou esses caras estão exagerando. Sai dessa armadilha. Satanás quer que você fique exatamente do jeito que você está aí, sabe assim? Se você está aí com esse pão mal cozido, com essa flecha torta, com tudo isso que a gente falou aqui, que Oséias falou para o povo de Deus, Satanás quer que continue exatamente do mesmo jeito. Olha, eu vou desfazer na sua vida uma outra mentira que Satanás conta sobre fazer as coisas de Deus, tá? A gente consegue ser muito mais feliz, porque às vezes você escuta a pessoa falar assim, não, o cristão abre mão de tanta coisa, né? O cristão abre mão de tanta coisa, deixa de fazer tanta coisa, deixa disso, deixa daquilo. Olha, a gente é muito feliz, graças a Deus. Deus abençoa muito a nossa vida. Não quer dizer que a gente não tem problema, não. Ele é dificuldade, tá? Um monte. Mas a gente é lindo, nosso coração é alegre no Senhor Jesus. E a gente não acha que a gente deixa de fazer coisas. A gente acha que a gente se livrou de determinadas coisas, que é completamente diferente. A gente se livrou de coisas que nos faziam mal para poder assumir coisas que nos fazem bem. E não seja como o povo de Deus ali, não. Sabia mais nem o caminho de volta. Tá? Não deixe isso acontecer na sua vida. Eu oro muito a Deus para que as pessoas que nos acompanham sejam tocadas, abençoadas e modificadas. Assim como Deus toca, abençoa e modifica a gente quando a gente está falando com vocês. Porque tudo que a gente fala também serve para a gente. Tá? Sim, então, claro. leva isso para a sua vida. Deixa eu só falar uma coisa que veio aqui também. Muitas vezes as pessoas elas entram, vai de joelho por alguém. Você quer realmente... A gente veio de uma escola de intercessão. A gente já sabia disso antes de ir para lá, porque a gente lia e porque a gente começou a fechar todas as brechas na nossa vida, pedir perdão por aquilo, que a gente tinha que pedir perdão, se arrepender e tal. É lógico que a gente não está pronto, senão a gente não está aqui, então a gente ainda tem que santificar, ainda tem que pedir perdão. Ainda tem é bom você dizer que a gente passa por dificuldade, porque a gente passa por medo, a gente briga, tá, entre a gente, faz as pazes depois. A gente... Normal. Igual todo mundo. Tá? Deus não levanta pessoas perfeitas para fazer a obra dele. Ele vai capacitando a gente. Exato. Né?